a la vida de los inmigrantes, todos, latinos, chinos. Prepare-se, porque hoje vamos entrar em um dos mistérios mais controversos e inesperados envolvendo uma das figuras religiosas mais comentadas da atualidade. Aos 34 anos, o padre Adam Cotas finalmente decidiu romper o silêncio e revelar a verdade que escondeu durante anos. Uma verdade que muitos suspeitavam, outros ignoravam e que agora vem à tona com força suficiente para abalar crenças, questionar autoridades e deixar milhões de fiéis desconcertados. Há detalhes desta história que foram abafados, situações que nunca chegaram ao público e episódios repletos de contradições que colocaram em xeque não apenas sua trajetória, mas também decisões tomadas dentro de instituições religiosas poderosas. Hoje, você vai entender o que realmente aconteceu nos bastidores, por que tantas portas se fecharam, qual foi o momento decisivo que o levou a falar e, principalmente, o que essa revelação significa para o futuro de sua missão e para todos que o acompanham há anos. Antes de continuarmos, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe o seu gostei, porque isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e faz com que ele recomende este vídeo para mais pessoas. E se você puder apoiar ainda mais o canal, considere enviar um Super Thanks. Esse apoio faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo histórias profundas, investigações sérias e conteúdos exclusivos como este. Mas, se não puder contribuir financeiramente, basta comentar aqui abaixo qual parte desta história mais te surpreendeu. Sua opinião já ajuda imenso e faz o vídeo chegar ainda mais longe. Fique até o final, porque a última revelação é tão impactante que pode mudar completamente a forma como você vê o padre Adam Cotas e tudo o que ouviu sobre ele até hoje. Desde muito cedo, Adam Cotas cresceu envolvido por um ambiente onde a fé era tão presente quanto o ar que respirava, vivendo numa casa em que cada gesto parecia observado e cada palavra cuidadosamente medida, pois sua família extremamente religiosa acreditava que disciplina e devoção eram as bases de uma vida correta. Seu pai, de postura firme e quase inabalável, transmitia a ideia de que fraqueza emocional era sinônimo de falta de fé, enquanto sua mãe, mesmo mais doce, carregava as mesmas expectativas silenciosas que faziam do lar um espaço onde sensibilidade raramente encontrava lugar. Desde criança, Adam percebia o mundo de forma profunda, emocional e inquieta, e apesar de tentar ser o filho exemplar que todos esperavam, carregava dentro de si dúvidas, medos e sentimentos que não sabia como traduzir em palavras. Cada vez que tentava expressar alguma insegurança, sentia o peso do julgamento pairando sobre ele, e assim aprendeu a sufocar suas próprias emoções. Conforme crescia, percebia com mais clareza que havia algo diferente em si, algo que não se encaixava no modelo rígido de perfeição religiosa imposto pela família e pela comunidade ao redor. Enquanto outras crianças viviam despreocupadas, ele já carregava a sensação constante de que seus pensamentos e sentimentos mais íntimos eram errados ou perigosos. Na tentativa de proteger-se, Adam criou uma máscara de obediência impecável, uma fachada construída para esconder a confusão interna que o acompanhava todos os dias, uma luta silenciosa entre o que sentia e o que acreditava que deveria ser. Ele se tornava cada vez mais introspectivo, guardando para si medos que o consumiam durante noites inteiras, temendo que suas dúvidas fossem interpretadas como falta de fé ou, pior ainda, como falha moral. Foi assim que, ainda na pré-adolescência, começou a se aproximar da igreja, acreditando que ali encontraria respostas para sua inquietação, mas logo descobriu que quanto mais se aproximava da vida religiosa, mais necessidade sentia de esconder partes profundas de si mesmo. A fé, que poderia ter sido um refúgio, tornou-se um território onde ele precisava pisar com cuidado, temendo que qualquer deslize revelasse a verdade que ele mesmo ainda não entendia completamente. As primeiras experiências como ajudante das atividades da igreja o encantaram e, ao mesmo tempo, o aprisionaram, pois cada passo dado dentro daquela instituição parecia reforçar a ideia de que ele deveria ser perfeito, inquestionável, puro e totalmente dedicado, mesmo que por dentro estivesse em constante conflito. A sensação de isolamento emocional crescia, e Adam, muito antes de se tornar adulto, já carregava um segredo interno que moldaria toda a sua trajetória. Com o tempo, percebeu que sua sensibilidade, em vez de ser acolhida, era tratada como algo a ser controlado, e as frases repetidas pela família, como certas coisas não devem ser sentidas, tornaram-se como cicatrizes invisíveis que o acompanhariam pela vida inteira. Sem espaço para falar, ele passou a observar mais, sentir mais, calar mais, desenvolvendo uma habilidade profunda de perceber a dor alheia enquanto tentava esconder a própria.
Sua infância, vista de fora como exemplar, na verdade foi marcada por conflitos internos intensos, silêncios pesados e uma constante sensação de inadequação. Foi nesse ambiente que se formou o alicerce daquilo que, anos depois, aos 34 anos, ele finalmente revelaria ao mundo. Uma verdade que começou como um sussurro na infância, cresceu na adolescência e o acompanhou durante toda a sua vida adulta, moldando suas escolhas, seus medos e o peso de tudo aquilo que ele acreditava não poder jamais dizer em voz alta. Ao entrar no seminário, Adam Cotas acreditava que finalmente encontraria respostas para os conflitos que o acompanhavam desde a infância. Mas logo percebeu que a vida religiosa era muito mais rígida, controladora e emocionalmente desgastante do que ele imaginava, transformando-se num ambiente onde cada movimento parecia monitorado e cada pensamento precisava ser purificado antes mesmo de ser sentido. Enquanto os outros jovens seguiam a rotina com aparente naturalidade, Adam vivia uma batalha interna constante entre seu desejo sincero de servir e a sensação sufocante de estar sendo moldado para caber em uma estrutura que não aceitava suas fragilidades, dúvidas e inquietações. As longas horas de estudo, silêncio e disciplina, que teoricamente deveriam trazer paz espiritual, apenas ampliavam seus medos e reforçavam a ideia de que ele precisava esconder qualquer parte de si que não fosse perfeitamente alinhada às expectativas da instituição. Foi nesse período que surgiram as primeiras crises profundas de identidade, noites de insônia, momentos de tristeza inexplicável e um sentimento persistente de que estava vivendo para preencher expectativas que não eram suas. Em diversos momentos, Adam pensou em abandonar tudo, mas era imediatamente esmagado pela culpa, pois acreditava que desistir seria uma falha imperdoável, um sinal de fraqueza que o acompanharia para sempre. Ele tentava encontrar paz nas orações, mas quanto mais rezava, mais sentia que algo dentro dele não se encaixava. Muitas vezes, sentia-se como um impostor usando uma roupa que não era sua, desempenhando um papel que todos admiravam, mas que o consumia internamente. No seminário, conheceu pessoas que marcaram profundamente sua jornada, algumas oferecendo apoio verdadeiro, outras se irritando com sua sensibilidade. Houve mestres inspiradores que o incentivaram a aprofundar sua espiritualidade, mas também superiores inflexíveis que o pressionavam a suprimir qualquer traço de individualidade. Foram nesses corredores silenciosos que surgiram amizades intensas, algumas tão profundas que ultrapassavam o simples companheirismo, deixando Adam confuso sobre seus próprios sentimentos. Ele vivia dividido entre a necessidade de se conectar emocionalmente com alguém e o medo aterrorizante de cruzar limites proibidos que poderiam destruir sua vocação antes mesmo de começar. Em certos momentos, esses laços afetivos quase romperam a barreira emocional que ele havia construído desde a infância, fazendo questionar quem realmente era e qual era a verdade que carregava dentro de si. Cada amizade intensa, cada olhar prolongado e cada conversa tarde da noite se transformavam em tempestades internas que ele não tinha coragem de confessar a ninguém. Esses conflitos o acompanhavam durante as aulas, durante as missas, durante os momentos de oração, criando uma sensação constante de que algo dentro dele estava prestes a transbordar. Aos poucos, a instituição começou a notar sua inquietação. Comentários velados surgiram, rumores espalharam-se e certos superiores passaram a observá-lo mais de perto, questionando sua real vocação. Ele enfrentou advertências, conversas duras e momentos em que sua permanência no seminário ficou por um fio. Cada vez que recebia uma crítica, sentia-se ainda mais pressionado a esconder a verdade que carregava, uma verdade que crescia, se contorcia e ameaçava escapar. Para sobreviver emocionalmente, Adam criou uma vida dupla. A oficial, perfeitamente obediente, serena e exemplar, e a secreta, onde guardava seus medos, suas emoções proibidas e suas perguntas mais perigosas. Essa divisão, com o tempo, começou a pesar tanto que sua saúde emocional se fragilizou. Foram anos de disciplina rígida e repressão emocional, anos que deixaram marcas profundas em sua alma. Ele se tornou um jovem padre admirado, não por estar em paz, mas porque aprendeu a desempenhar o papel que todos queriam ver. Porém, dentro dele, o conflito apenas crescia, preparando o terreno para a revelação que, anos depois, aos 34, finalmente viria à tona, libertando-o e, ao mesmo tempo, abalando toda a estrutura que o moldou desde adolescente. À medida que avançava na vida religiosa, Adam Cotas passou a enfrentar momentos profundamente difíceis, marcados por conflitos internos, olhares desconfiados e episódios que quase colocaram fim à sua trajetória antes mesmo que ela começasse,
criando uma sequência de eventos que, por muitos anos, permaneceram ocultos e envoltos em silêncio. Dentro da instituição, sua sensibilidade e seu comportamento introspectivo começaram a despertar suspeitas entre alguns superiores, que interpretavam sua postura emocional como sinal de instabilidade, rebeldia ou, pior ainda, falta de vocação, e esses julgamentos silenciosos transformaram-se rapidamente em reuniões privadas, advertências formais e conversas carregadas de tensão. Houve dias em que Adam era chamado para salas fechadas onde autoridades religiosas, mantendo expressão séria, lhe perguntavam sobre suas confusões internas, insinuando que ele escondia algo que poderia comprometer sua missão. Ele, incapaz de revelar a verdade que o consumia desde a infância, apenas abaixava a cabeça e prometia melhorar, prometia ser mais forte, prometia se calar mais do que já se calava. Cada promessa era uma ferida emocional, pois quanto mais tentava agradar, mais se afastava de si mesmo. Em certos momentos, a pressão se tornava tão intensa que ele pensava em desaparecer, abandonar tudo, sumir da instituição antes de ser exposto ou humilhado publicamente. Os corredores onde antes encontrava refúgio passaram a parecer prisões invisíveis, e até mesmo as missas, ante seu ponto de equilíbrio, tornaram-se momentos em que sentia o peso esmagador da expectativa coletiva sobre seus ombros. A crise se agravou quando começaram a surgir rumores entre seminaristas e líderes, comentários sussurrados que sugeriam que Adam não era totalmente transparente, que carregava dilemas perigosos, que precisava ser acompanhado de perto. Esses boatos o destruíam silenciosamente, pois cada palavra ecoava em sua mente como um alerta de que seu segredo estava à beira de ser descoberto. A instituição, percebendo que algo nele escapava ao padrão normal, passou a impor limites mais rígidos, exigindo mais disciplina, mais silêncio, mais provas de obediência. Em alguns momentos, ele foi proibido de participar de determinadas atividades, teve funções retiradas e, em casos mais severos, foi ameaçado de afastamento imediato caso não demonstrasse melhora emocional. Uma das situações mais marcantes ocorreu durante uma reunião tensa com 2 superiores, que insinuaram que seus comportamentos sensíveis demais poderiam colocá-lo em risco espiritual e institucional. A conversa foi tão dura que Adam deixou a sala tremendo, com a sensação de que estava prestes a perder tudo. Após esse episódio, ele passou noites inteiras acordado, lutando contra pensamentos sombrios e temendo pelo futuro. A sensação de estar vivendo sob suspeita permanente o consumia diariamente, e era comum que ele passasse os intervalos escondido na capela vazia, tentando encontrar na oração a força que já não encontrava dentro de si. Houve também momentos em que pessoas dentro da própria instituição tentaram isolá-lo socialmente, espalhando rumores e fazendo comentários sobre sua inadequação, criando um ambiente hostil que o levou a se sentir literalmente invisível entre aqueles que deveriam ser sua família espiritual. Para sobreviver, Adam passou a agir como um ator experiente, representando um papel tão convincente que até hoje muitas pessoas acreditam que ele era exatamente aquilo que mostrava, quando na verdade vivia um dos períodos mais turbulentos de sua vida. O peso emocional desses anos deixou marcas profundas que ele carregaria sem confessar a ninguém. A verdade que escondia se tornava cada vez mais difícil de suportar, e a sensação de ser um impostor crescia a cada dia. Houve uma noite especialmente dolorosa em que ele, sozinho em seu quarto, chegou a escrever uma carta de despedida declarando que abriria mão da vida religiosa, mas logo depois a rasgou em pedaços ao lembrar das expectativas da família, da comunidade e da imagem que construíra. Esse ciclo de tentativa de fuga e retorno forçado o acompanhou durante anos, deixando cicatrizes que mais tarde explicariam a intensidade de sua grande revelação aos 34 anos. Apesar de todas as dificuldades, Adam permaneceu na instituição não por ausência de dor, mas porque acreditava que, de alguma forma, sua missão ainda fazia sentido, mesmo que sua alma estivesse em pedaços. E assim, silenciosamente, sobreviveu a quase expulsões, julgamentos internos e crises espirituais profundas, até o dia em que finalmente encontrou coragem para admitir a verdade. Mas isso ainda estava distante, guardado em uma parte da alma que ele não ousava tocar. Apesar de sua dedicação religiosa e da imagem pública de serenidade e compromisso espiritual, Adam Cota sempre carregou dentro de si um universo emocional muito mais complexo do que qualquer pessoa ao seu redor poderia imaginar, e foi justamente nesse território secreto e íntimo que surgiram os relacionamentos que marcariam sua vida de forma definitiva. Alguns tão profundos e intensos que ultrapassavam todos os limites impostos pela vida clerical e se transformavam em feridas silenciosas que,
ele carregaria para sempre. Durante a juventude no seminário, Adam conheceu pessoas que despertaram nele sentimentos que não ousava sequer nomear, laços de amizade que rapidamente se tornavam algo maior, algo mais intenso, algo que ele precisava esconder para sobreviver dentro daquela estrutura rígida. Um desses relacionamentos, com um colega igualmente sensível, foi talvez o mais marcante e doloroso. Juntos, dividiam conversas longas durante as madrugadas, confessavam dúvidas e medos, e construíam uma conexão tão profunda que ambos sabiam, mesmo sem dizer em voz alta, que ultrapassava o limite do permitido. Essa amizade, carregada de afeto, compreensão e uma intimidade emocional quase perigosa, tornou-se uma espécie de porto seguro para Adam, mas também um lembrete constante de que ele vivia dividido entre seu coração e seu dever religioso. Era comum que ele se sentisse culpado por sentir tanto, por se apegar tanto, por permitir que alguém ocupasse um espaço tão grande dentro de si. A instituição, rígida e desconfiada, começou a notar essa proximidade, e isso gerou tensões, comentários velados e até advertências indiretas, fazendo com que Adam tivesse de se distanciar de alguém que lhe trazia alguma estabilidade emocional. Esse afastamento doloroso deixou cicatrizes profundas, pois o fez perceber que, para se manter dentro da vida religiosa, precisava abrir mão não apenas de seus desejos, mas de conexões humanas verdadeiras que davam sentido à sua vida. Mais tarde, já ordenado, Adam conheceu uma amiga de juventude, uma mulher carismática e espiritualmente intensa, que se tornou uma figura fundamental em sua jornada. Ela conseguia enxergar além da postura tranquila que ele exibia e percebia o homem sensível escondido atrás do manto religioso. Era uma das poucas pessoas com quem ele podia falar sem medo de ser julgado, e essa liberdade emocional se transformou em um laço forte que o sustentou em momentos de crise. Em certos momentos, essa amizade chegou tão perto de ultrapassar fronteiras emocionais que Adam foi tomado pelo pânico de que isso pudesse se transformar em escândalo ou destruir sua vocação, levando-o a recuar abruptamente e erguer muros que o machucavam tanto quanto a saudade que sentia dessa conexão sincera. Houve ainda outra pessoa, uma figura enigmática que entrou em sua vida de maneira inesperada, trazendo consigo uma mistura de conforto, paixão e confusão emocional que mexeu profundamente com ele. Essa relação foi a mais perigosa de todas, pois despertou sentimentos que ele vinha reprimindo há anos, forçando-o a encarar com mais clareza a verdade que tentava esconder de si mesmo. Essa pessoa o fez pensar, pela primeira vez, em abandonar completamente o sacerdócio e seguir uma vida diferente, livre das amarras institucionais e das máscaras que carregava desde criança. A luta interna que surgiu desse encontro quase o destruiu emocionalmente, pois pela primeira vez ele vislumbrou a possibilidade real de viver com autenticidade, ao mesmo tempo em que sentia que sair da vida religiosa seria uma traição imperdoável àqueles que acreditavam nele. Esses relacionamentos, cada um de um jeito, contribuíram para aumentar ainda mais o peso emocional que Adam carregava em silêncio. Ele tentava manter uma imagem de equilíbrio, mas dentro dele vivia um turbilhão de sentimentos reprimidos, afetos anulados e desejos sufocados, numa constante guerra entre aquilo que sentia e aquilo que acreditava ser obrigado a ser. Esses laços, intensos e secretos, moldaram profundamente sua personalidade e sua espiritualidade, criando um espaço interno onde amor, culpa, desejo, fé e medo coexistiam em tensão constante. Era justamente nesses relacionamentos que a verdade que ele escondia se tornava mais gritante, mais evidente, mais impossível de ignorar. Cada conexão emocional profunda revelava uma parte sua que ele negava em público, e esse conflito foi crescendo até se tornar insustentável. Foi graças, e também por causa, dessas pessoas que Adam começou a entender que não poderia esconder sua verdadeira identidade para sempre e que, mais cedo ou mais tarde, precisaria enfrentar o peso de ser quem realmente era, mesmo que isso custasse sua vida religiosa e sua reputação. Com o passar dos anos, Adam Cotas começou a ganhar visibilidade dentro e fora da instituição religiosa, e com essa notoriedade vieram também polêmicas, críticas e oportunidades de expor, ainda que de forma velada, a verdade que carregava há tanto tempo, uma verdade que até então permanecia escondida, silenciosa e sufocada. Em entrevistas e declarações públicas, ele começou a soltar pequenas faíscas de sinceridade, comentários sutis que revelavam mais sobre suas inquietações do que sobre a vida religiosa convencional que se esperava dele, e essas declarações passaram a gerar repercussão imediata. Reportagens o descreviam como alguém diferente ou questionador, e sua postura, aparentemente calma e serena, escondia a intensidade de uma luta interna que poucos conseguiam imaginar.
Em algumas entrevistas, Adam criticou, de forma velada, certas tradições e práticas da instituição, sugerindo que nem tudo que era imposto como dogma refletia necessariamente a verdade espiritual que ele buscava, e essas observações começaram a incomodar líderes e colegas que preferiam a manutenção de uma imagem pública de perfeição. Nos bastidores, ele enfrentou resistência, alertas velados, conselhos carregados de pressão e até tentativas de censura, tudo para impedir que a sua sinceridade se transformasse em questionamento aberto sobre a instituição que ele representava. Entretanto, essas pequenas faíscas começaram a transformar-se em uma chama mais intensa, porque Adam percebeu que sua voz tinha o poder de impactar outras pessoas, de fazer com que questionassem padrões, de dar voz àquilo que muitos sentiam, mas nunca tinham coragem de expressar. O ponto de virada ocorreu em um momento decisivo, quando ele percebeu que permanecer calado significaria continuar vivendo uma mentira que não só o corroía internamente, mas também impedia que seu público conhecesse a complexidade de sua experiência humana. Foi então que Adam decidiu que, aos 34 anos, era hora de revelar aquilo que vinha carregando desde a infância, aquilo que moldou sua vida, suas escolhas e sua espiritualidade de forma profunda. A revelação, preparada cuidadosamente e exposta com emoção intensa, veio carregada de detalhes sobre suas dificuldades pessoais, seus conflitos com superiores, suas amizades intensas, suas crises emocionais e os dilemas que enfrentou ao longo da vida. Ele falou sobre como precisou esconder sentimentos e desejos, sobre os sacrifícios emocionais que fez para manter sua vocação e sobre os momentos em que se sentiu sozinho, incompreendido e à beira do colapso. Cada palavra carregava peso, autenticidade e sinceridade, e imediatamente provocou reações diversas. Admiração de alguns, choque de outros, críticas severas de quem não aceitava que a instituição fosse questionada, e curiosidade intensa de todos que acompanhavam sua trajetória. A coragem de Adam em finalmente enfrentar a própria verdade transformou não apenas sua vida, mas também a percepção que muitos tinham sobre ele. Passou a ser visto como alguém capaz de encarar seus erros, medos e sentimentos de frente, sem se esconder atrás de máscaras de perfeição. E foi nesse contexto que surgiram novas oportunidades. Convites para entrevistas mais profundas, discussões públicas sobre temas que antes eram tabus e até convites para participar de projetos de apoio a jovens que, assim como ele, carregavam conflitos internos silenciosos. No entanto, a exposição também trouxe críticas ferozes e julgamentos impiedosos, tornando claro que revelar a verdade tinha seu preço, mas que permanecer no silêncio não seria mais uma opção. Adam finalmente entendeu que a autenticidade valia mais do que a aprovação pública ou a segurança institucional, e que sua missão agora incluía não apenas sua fé pessoal, mas também a coragem de compartilhar sua história, impactar outras vidas e inspirar aqueles que viviam em silêncio, lutando contra seus próprios medos, conflitos e segredos. Assim, a vida de Adam Kotas atingiu um ponto de virada definitivo, onde passado, presente e futuro se encontravam em um só momento de revelação, transformando-o em um exemplo de coragem, autenticidade e resiliência, pronto para enfrentar as consequências de sua verdade e colher os frutos de uma liberdade emocional e espiritual que nunca havia experimentado antes. Hoje, aos 34 anos, Adam Kotas vive uma fase de reconstrução e libertação emocional, uma etapa em que passado, dor, conflitos internos e segredos finalmente se confrontam com a verdade que ele decidiu revelar, transformando sua vida e sua percepção sobre si mesmo de maneira profunda e irrevogável. Depois de anos de silêncio, repressão e máscaras, ele experimenta uma sensação inédita de autenticidade, mas também enfrenta críticas intensas, julgamentos públicos e debates acalorados sobre cada detalhe de sua história. A exposição de suas verdades pessoais, desde os dilemas internos na infância, as crises de identidade na juventude, os relacionamentos secretos e proibidos, até as polêmicas declarações nas entrevistas, fez com que parte da sociedade o visse como corajoso e íntegro, enquanto outros o consideraram controverso, questionando sua fé, sua trajetória e a forma como lidou com as pressões institucionais. Apesar disso, Adam permanece firme, compreendendo que a liberdade emocional e a autenticidade têm um preço e que não há retorno para uma vida construída sobre mentiras ou silêncios impostos. Ele se dedica agora a projetos que refletem sua experiência, buscando ajudar jovens que, assim como ele, cresceram sob pressão, com dúvidas existenciais, conflitos internos e sentimentos que não podiam expressar. Em sua rotina diária, encontra equilíbrio em práticas de reflexão, espiritualidade genuína e momentos de conexão sincera com pessoas que o apoiam,
criando laços que são livres de julgamentos, onde cada conversa, cada gesto e cada presença valem mais do que qualquer protocolo institucional. A fama repentina e a repercussão de sua revelação trouxeram desafios inesperados, desde lidar com jornalistas, debates em redes sociais, até a necessidade de filtrar quem realmente deseja ajudá-lo e quem busca apenas sensacionalismo. Mesmo assim, Adam consegue transformar essa exposição em aprendizado, utilizando sua história para conscientizar, inspirar e guiar aqueles que enfrentam dilemas parecidos, mostrando que é possível sobreviver às pressões, abraçar a própria vulnerabilidade e, finalmente, encontrar um caminho de paz interior. Ele também dedica tempo para cuidar de si mesmo, reconstruir relações rompidas e enfrentar os traumas do passado, compreendendo que a libertação emocional não se dá de forma imediata, mas sim através de paciência, reflexão e coragem para confrontar tudo aquilo que foi escondido por tanto tempo. Adam hoje é alguém que se reinventa diariamente, equilibrando fé, autenticidade e responsabilidades, consciente de que suas ações e palavras têm impacto direto sobre pessoas que podem estar sofrendo em silêncio. Ele mantém contato com antigos colegas, alguns amigos de infância e figuras importantes de sua trajetória, reconstruindo pontes e aprendendo a viver em plenitude sem se submeter ao medo de julgamento. O ponto mais dramático de sua transformação, que finalmente consolidou sua liberdade, foi o ato de revelar sua verdade ao mundo, expondo não apenas os conflitos internos, mas também as vulnerabilidades, os erros, os amores impossíveis e as escolhas difíceis que moldaram sua vida até aqui. Hoje, Adam Cotas é um exemplo de resiliência e coragem, alguém que provou que é possível confrontar os próprios demônios, assumir a própria história e transformar experiências dolorosas em aprendizado, inspiração e autenticidade. Seu futuro permanece incerto em muitos aspectos, mas uma coisa é clara: a liberdade conquistada e a verdade revelada aos 34 anos se tornaram sua força maior, abrindo caminho para uma vida em que finalmente pode ser ele mesmo, plenamente, sem máscaras, sem silêncios e sem medo de enfrentar as consequências de ser verdadeiro. E assim chegamos ao fim desta jornada pela vida intensa, polêmica e cheia de segredos do padre Adam Cotas, um homem que aos 34 anos finalmente revelou a verdade que carregou durante décadas, desde os primeiros dias de infância marcados por silêncio e pressão, passando pela juventude repleta de dúvidas e crises de identidade, pelos momentos difíceis que quase o afastaram da vida religiosa, pelos relacionamentos intensos e proibidos que moldaram sua alma, pelas declarações polêmicas e entrevistas que chocaram e inspiraram, até chegar ao presente, onde ele se reconstrói, livre, autêntico e determinado a transformar sua história em aprendizado e inspiração para todos. Essa trajetória nos mostra que, por mais rígidas que sejam as instituições ou por mais fortes que sejam as expectativas da sociedade, a verdade interior sempre encontra um caminho, e que coragem, autenticidade e resiliência podem transformar dor em libertação. Se você se emocionou, se surpreendeu ou se inspirou com essa história, deixe agora o seu like e se inscreva no canal, porque a sua inscrição não é apenas um gesto. Ela ajuda o YouTube a entender que nosso conteúdo é relevante e a compartilhar estas histórias incríveis com ainda mais pessoas. E se você quiser apoiar o canal de forma especial, considere enviar um Super Thanks, pois esse gesto nos permite investir em mais conteúdos exclusivos, detalhados e impactantes como este. Mas se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Basta comentar abaixo o que mais te surpreendeu nesta história, porque cada comentário nos ajuda a alcançar mais pessoas e fortalece nossa comunidade. Fique até o final, porque as revelações mais profundas do padre Adam Cotas podem abalar tudo o que você pensava saber sobre fé, segredo e coragem, mostrando que enfrentar a própria verdade é o maior ato de liberdade que alguém pode ter. Obrigado por assistir e por fazer parte desta jornada conosco, e lembre-se: a verdade, por mais difícil que seja, sempre encontra sua voz.